Mentalidade. Qual é a importância da mentalidade na nossa caminhada cristã? A mentalidade é um tema que está sendo muito falado nos nossos dias na internet, nas redes sociais, que nós conseguimos ver, está se tornando algo muito comum de se falar. E nesse vídeo aqui hoje, nós vamos entender qual é a importância de nós termos a mentalidade certa e vamos entender qual é a mentalidade errada também, que nós não devemos ficar com ela na nossa vida. Se você é cristão e quer aprimorar sua habilidade de ter uma mentalidade de reino, fica aqui nesse vídeo. Eu já quero pedir para você, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like, porque mais pessoas vão entender e receber esse conteúdo de qualidade aqui, não meu, mas da palavra de Deus, que é tão poderoso. E é isso aí. Bom, meus queridos, e hoje eu vim aqui falar de um tema que hoje, quando eu estava fazendo o meu devocional, eu entendi algo, nessa passagem que eu estava lendo aqui, de um livro do Velho Testamento chamado Números, e o Senhor me ministrou a respeito de mentalidade, Algumas vezes eu já vi temas, sobre mentalidade neste capítulo desse livro de Números, e hoje eu resolvi trazer ele aqui para explicar um pouco, do que Deus me ministrou a respeito de mentalidade baseada nesse capítulo deste livro do Velho Testamento que eu li hoje. E bom, pessoal, qual é a importância da mentalidade certa nos dias de hoje? Precisamos entender, nós que somos filhos de Deus, que nós precisamos ter a mentalidade correta e não ter a mentalidade errada. E eu já vou entrar a fundo nisso, para você conseguir entender melhor. Mas antes disso, eu vou te explicar uma breve história. E essa história, ela está lá no livro de Números, no livro de Levítico também, lá na Bíblia do Velho Testamento. Vou explicar resumidamente para não ficar tão grande aqui essa história. Você já deve ter ouvido falar da história de Moisés e do povo hebreu. O povo hebreu era o povo de Deus. E o povo de Deus naquela época foi escravizado pelo Egito. O Egito escravizou o povo hebreu, ou o povo de Deus, por cerca de 430 anos. O que acontece? Quando você é escravo, você não tem descanso. Quando você é escravo, você não tem recompensa. E quando você é escravo, você não tem reconhecimento ou honra. Então, quando você é escravo, você não tem nenhuma dessas coisas. E o povo de Israel não tinha essas três coisas aqui por cerca de 430 anos. Então a gente pode colocar aí cerca de 5, 6, até 7 gerações eles ficaram escravos, só servindo o Egito, na verdade, servindo não, e sendo escravizados pelo Egito e não recebendo recompensa, não recebendo reconhecimento e honra e não recebendo descanso. Eles sofreram, eles pastaram nas mãos dos egípcios, nas mãos do faraó. E aí o que acontece? O povo não aguentava mais ser escravizado, então Deus, com compaixão do seu povo, porque a palavra de Deus fala que Deus ele visita a iniquidade de uma pessoa até a sua 4ª geração, ele resolveu livrar o povo dele, que ele tanto via, uma tristeza, acredito, no coração dele, e que ele não aguentava mais ver o próprio povo dele sendo escravizado por pessoas que não temiam a ele. Então ele disse assim, quer saber, eu vou livrar esse povo das mãos dos egípcios. E o povo também clamava a Deus para que Deus libertasse eles daquele Egito, porque ninguém gosta de ser escravo. Ninguém tem o prazer de falar, nossa, eu amo ser escravo. Não, todo mundo odeia ser escravo. E o povo já não aguentava mais também, então começaram a clamar a Deus, pedindo que o livrasse na mão do faraó e do Egito. Então Deus, rico em misericórdia e rico em amor, o que ele fez? Ele começou ali um projeto de livrar o povo de Israel das mãos dos egípcios. Fazendo isso, ele fez nascer um libertador, que se chama Moisés. E Moisés, ele foi o libertador de Israel. E olha só que engraçado, Moisés ele cresceu ali no Egito. Na época, o faraó tinha mandado matar todos os bebês meninos, mas a mãe de Moisés colocou ele à margem do rio. Aí uma mulher lá do Egito viu esse bebê, pegou, trouxe para a princesa, a filha de Faraó, e a filha de Faraó quis ele como filho dela. E deu para quem cuidar? Para uma mulher hebreia. E quem que era a mulher hebreia? A mãe de Moisés. Então Moisés ele cresceu ali
sendo cuidado até os cerca de 3 anos, 3 ou o primeiro ano, não sei, pela mãe dele, e depois ele cresceu dentro do palácio. Mal sabia Faraó que o libertador que ia tirar todo aquele povo que ele escravizava do Egito estava dentro da sua casa, dentro do seu palácio, que se chamava Moisés, né? E aí Moisés cresceu e Moisés, ele acabou cometendo um assassinato também lá no Egito, que acabou fazendo com que ele fosse perseguido pelo faraó. Aí ele deixou ali a terra do Egito, fugiu, ficou 40 anos longe do Egito, depois ele voltou, porque Deus chamou ele como libertador. Aí tem aquela velha história lá que a gente já conhece, das 10 pragas do Egito, e aí Deus usa Moisés, e tem o seu braço direito também, que é Arão, irmão dele, para libertar o povo, né? Moisés liberta o povo, através de Deus, é óbvio. E aí, pessoal, Deus, ele tira o povo hebreu do Egito. Só que o povo hebreu, eles tinham uma mentalidade, é aí que eu vou chegar. E eu já quero falar agora, a mentalidade errada. Qual é a mentalidade errada? Eu vou te explicar aqui agora, já vou explicar sobre ela. O povo hebreu, ele tinha a mentalidade errada. Qual é a mentalidade errada, Vinícius? Bom, vamos lá. Eles saíram do Egito, ou seja, ficaram 430 anos dentro do Egito sendo escravizados. Aí o que acontece? Deus vai lá, levanta o libertador, o Moisés, tira eles do Egito. Aí o que acontece? Eles vão, e aí antes deles saírem do Egito, Deus tinha feito uma promessa para eles. Qual era a promessa? Deus levaria eles para uma terra prometida, para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, uma terra de descanso, de reconhecimento e de recompensa. E aí, o que acontece nesse caminho, né, de sair para o Egito até a Terra Prometida? Existe um processo, existe ali o caminho do deserto. Não existia asfalto ou casa, assim, não. Então só existia o deserto, e eles tinham que percorrer o deserto até chegar na Terra Prometida. E durante esse processo tinham obstáculos, povos que eles precisavam vencer, tinham reinos que eles precisavam vencer. E qual que era o problema do povo hebreu? Durante o processo, eles não sabiam agradecer, eles só murmuravam, reclamavam. Aí que tá o problema, pessoal. A mentalidade errada, ela vai fazer com que você fique reclamando, fique murmurando. E é algo que Deus, ele detesta, porque a murmuração, entenda isso, a murmuração, a reclamação é uma linguagem infernal. Eu mesmo, eu preciso às vezes parar de reclamar. Eu não vou falar que eu sou perfeito, tem alguns momentos que eu ainda reclamo, mas graças a Deus muito menos do que antes, e eu vejo uma melhora extraordinária na minha vida. Então não tô aqui falando que eu sou santo, tá, pessoal? Eu também sou falho, sou homem e peco também. Tô admitindo aqui pra vocês. E o problema não é você reclamar, tipo, pô, veio uma reclamação, você reclamou assim do nada, sem pensar. O problema é quando isso vira um hábito e você reclama toda hora. Aí tá o problema. E é isso que o povo hebreu fazia. O povo hebreu saiu do Egito e qualquer coisinha que acontecia eles reclamavam. Qualquer coisinha eles se esqueciam do que Deus tinha feito por eles. Tirado eles de 430 anos de escravidão no Egito, levar eles para a Terra Prometida. Eles não se lembravam disso. Tem ali o processo onde eles passam pelo mar, ali que Moisés abre o mar com o cajado, eles viram com seus próprios olhos um mar gigantesco abrir para que eles passassem. Eles viram quando Moisés transformou o cajado dele em uma serpente. Eles viram as 10 pragas, os 10 sinais e maravilhas que Deus fez lá no Egito. Só que mesmo assim, lá no deserto eles ficavam murmurando. Até que um dia, Deus fala para eles irem espiar uma terra. Aí Deus, ele fala assim para Moisés: separe alguns espias e vai visitar essa terra que mana leite e mel. Separe 12 espias. Aí Moisés, ele separa 12 espias. E esses espias, eles vão ficar lá um mês espiando a terra. Aí eles vão e depois de um mês eles voltam. Aí eles chegam para Moisés e dizem o seguinte: fomos à terra na qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que algumas traduções e alguns historiadores dizem que eram os descendentes de Golias, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí Caleb, que era um dos 12, disse assim: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. É aí que entra a mentalidade de reino. E aí eu vou continuar lendo aqui para você entender melhor. Isso que eu estava lendo no capítulo 13, agora eu vou para o 14. Aí toda a congregação de Israel se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite.
Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Aí aparecem 2 dos 12 que tinham a mentalidade, não a mentalidade de Egito, porque essa mentalidade de vitimismo, de murmuração, de medo, é uma mentalidade de Egito. Só que tinham 2 que tinham uma mentalidade não de Egito, mas uma mentalidade de reino. Quem que era? Josué e Caleb. Aquele Caleb que já tinha falado que era perfeitamente capaz de entrar na terra. Ele e Josué disseram assim: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Consegue perceber a diferença de mentalidade? Consegue perceber? Enquanto os filhos, todos, a Bíblia está falando aqui, todos os filhos de Israel choraram aquela noite e murmuravam. Ou seja, ao invés de eles olharem para aquele cenário, e eles tinham Deus, visivelmente, eles não viam Deus, mas eles viam a coluna de fogo que seguia eles, que era Deus ali, guiando eles. Tinham visto sinais e maravilhas no Egito, tinham visto Deus abrir o mar vermelho, Deus transformar o cajado de Moisés em uma serpente, tinham visto várias coisas, e mesmo assim, eles tiveram a capacidade de murmurar contra Deus. Meus queridos, quantas pessoas não são assim hoje em dia? Quantas pessoas veem Deus agindo extraordinariamente na vida delas? Veem Deus fazendo milagres que ninguém, nem família, nem os médicos, nem os professores, nem ninguém poderia fazer por essa pessoa, e Deus vai lá e faz algo que não tinha saída. Quantas pessoas recebem uma ajuda de Deus, seja numa entrada num trabalho, uma ajuda financeira, uma ajuda na alma, no espírito, nas emoções? Quantas portas Deus abre para pessoas? E aí quando vem a dificuldade, essas pessoas elas falam assim: meu Deus, Deus me abandonou. Era melhor quando eu estava lá na terra do Egito. Era melhor quando eu vivia a minha vida lá no passado. Porque lá pelo menos eu bebia, pelo menos eu fumava, pelo menos eu saía com as meninas, pelo menos eu ia pra balada e eu era feliz. Mentira! Quem pensa dessa forma está agindo que nem esse povo hebreu, agindo de uma forma totalmente autossabotadora e totalmente ingrata e burra também. Porque essas pessoas elas já viram do que Deus é capaz de fazer, elas já viram que Deus é poderoso, que Deus opera milagres, que Deus pode reverter a situação na vida delas, que Deus está com elas, e mesmo assim elas escolhem murmurar e dizer: não era melhor quando nós estávamos lá no passado? Então elas não conheceram a Deus, elas conhecem o que o pastor fala, o que elas veem na internet. Só os Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas elas não sabem o que é um relacionamento com Jesus. E por que Moisés, Josué e Caleb, eles não murmuravam? É simples, porque eles tinham um relacionamento com Cristo, eles tinham um relacionamento com Deus. O povo hebreu não. O povo hebreu, eles tinham um relacionamento com Deus através de Moisés. Se não fosse por Moisés, eles não iam ter relacionamento com Deus e muito menos serem libertos do Egito, da onde eles foram escravizados. E quantas pessoas hoje não são assim? Quantas pessoas dependem do pastor, do evangelista, do bispo, do apóstolo para se conectar com Deus? E é por isso que quando chega a situações assim, essa pessoa ela fica desesperada e ela fala: cadê Deus? Por que Deus, ele me abandonou? Deus não me ama. Deus é isso, Deus é aquilo. Joga Deus na parede. Não vou falar que eu nunca fiz isso. Eu também já fiz e eu me arrependo profundamente. Mas isso é uma mentalidade errada. Nós temos que olhar para tudo aquilo que Deus já fez e entender que Deus, ele não nos deixa passar por uma prova que nós não somos capazes de suportar. Se Deus ele mostrou aqui, nós temos uma lição. Se Deus ele mostrou aquela terra para os hebreus, não é para colocar medo neles, é para mostrar que eles são capazes de conquistar a terra que ele prometeu aos hebreus. Tá entendendo a mentalidade? Enquanto a maioria, a multidão, ela enxerga a
terra ou a promessa de Deus como algo exclusivo só para alguns, sabe? Fica com essa mentalidade de vitimismo, de que tudo é culpa do fulano, tudo é culpa do governo, do presidente, do pai, da mãe, do irmão, do tio, da fulana, da ciclana, do policial, da professora, tudo é culpa de todo mundo, menos dela. E é essas pessoas que são a multidão, porque multidão não chama responsabilidade, não bate no peito e fala, a culpa é minha. Não sabe chamar responsabilidade e não se relaciona com Deus. Não sabe dizer, eu errei. E é por isso que são poucas pessoas que vivem as promessas. Porque são poucas as pessoas que assumem a responsabilidade. Assim como Josué e Caleb, que chegaram lá e falaram, realmente, a terra ela é boa, ela mana leite e mel, ela tem os gigantes, mas mesmo assim, somos perfeitamente capazes de entrar na terra que Deus me deu. Então, meu querido, você que está assistindo esse vídeo, cara, não tenha uma mentalidade mundana, uma mentalidade de Egito. Não pense como todo mundo pensa, não se vista como todo mundo se veste, não fale como todo mundo fala, não pense como todo mundo pense e não haja como todo mundo age, porque senão você vai estar indo conforme a manada. E Deus não te chamou para ser multidão. Deus te chamou para você escrever uma história linda e poderosa na sua vida. Mas para isso, você precisa deixar Ele transformar seu coração e a sua mentalidade. No livro de Romanos, a Bíblia fala, deixem que Deus transforme a mentalidade de vocês, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu ouvi uma frase do meu apóstolo que ele diz assim, o novo, quem traz é Deus, mas o velho somos nós que tiramos. Deus ele tem algo lindo preparado para você, mas quem tem que permitir ele fazer é você. Eu quero te falar uma coisa, se você tiver a mentalidade certa, a mentalidade de reino, e qual é a mentalidade de reino, Vinícius? Uma mentalidade de autorresponsabilidade. Chama a responsa, foi você que errou? Assuma. Foi você que pecou? Se arrependa. Uma mentalidade de fazedor. Não é uma pessoa que fica esperando cair as coisas do céu ou a oportunidade bater na porta. É uma pessoa que vai lá e cria a oportunidade. Qual que é a mentalidade de reino, Vinícius? É a mentalidade de amor. Você precisa amar, porque Cristo te amou, mesmo você sendo pecador. E a Bíblia fala que sem amor, de nada importa tudo que você for fazer. Por mais que você seja uma pessoa excelente naquilo que você faça, sem amor, você não vale de nada aquilo que você está fazendo. Quarta coisa, você deixar Deus te guiar, é o Espírito Santo te guiar. Porque o Espírito Santo ele é o seu consolador e ele é o seu guia, ele que vai te guiar, assim como aquela coluna de vento e de fogo à noite. Ela guiava o povo para a terra prometida, o Espírito Santo também vai te guiar na caminhada cristã, você cumprir o seu propósito. E quinto, se relacionar com Deus. Não precisa, cara, de um apóstolo, de um pastor, de um evangelista para você orar, para você se relacionar com Deus. A Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6 também, que você tem que entrar no seu quarto, fechar sua porta, falar com o seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto, ele vai te ver e vai te responder e te honrar, ainda por cima, publicamente. Então só depende de você. Então entenda essas 5 coisas que eu disse a respeito da mentalidade de reino. Você não pode, se você quer ter um ano próspero de 2025, o ano da colheita, você não pode ficar com uma mentalidade de vítima, não pode ficar com uma mentalidade de desculpeiro, não pode ficar com uma mentalidade de medo, e nem uma mentalidade limitante e uma mentalidade de Egito. Você não pode viver dessa forma. Mas eu declaro sobre a sua vida que você terá uma mentalidade de reino e você vai fluir nesse ano. Nada vai te parar, nem as ciladas do diabo, nem um cenário do inimigo, nem seta maligna nenhuma. Em nome de Jesus está amarrado da sua vida e não vai fazer efeito nenhum sobre você. Em nome de Jesus, mas por favor, faça a sua parte também. Não dependa de um vídeo como esse. Se relacione com Deus, entre no seu quarto e ore, porque eu tenho certeza que se você tiver a mentalidade certa, o seu 2025 vai ser impactante e um ano que você nunca viveu antes.